Olá, eu sou a professora Jaqueline Bach e nesse vídeo você vai aprender a fazer a soma e a subtração entre frações, com denominadores iguais e denominadores diferentes. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é uma fração. Então, a gente vai ter aqui a estrutura de uma fração, a gente vai ter o numerador, que é o número que fica em cima, e o denominador é o número que fica embaixo. Então, quando a gente estiver falando de uma fração, quando eu falar numerador, é o número que está na parte de cima e o denominador é o número que está embaixo. A fração, ela representa uma parte em relação a algum todo. Em alguns momentos, a gente vai ver frações que são chamadas próprias, onde a gente tem o numerador menor que o denominador, por exemplo, 1/3 é um número menor em cima e um número maior embaixo, né? Então, a gente vai ter aqui um número menor que um inteiro, 1/3, aproximadamente 0,3, né? E quando a gente tem também valores onde a gente tem a fração imprópria, é quando a gente escreve uma fração que vai dar um resultado maior que um inteiro, como, por exemplo, 4/2, por exemplo, né? A gente tem aqui essa também é chamada de fração aparente, onde a gente tem aqui a divisão exata, né, na fração. Vai dar 4 dividido por 2, vai dar 2. Nós vamos ver que a gente vai utilizar bastante essa fração quando a gente precisar fazer o MMC, que vai aparecer nas frações equivalentes, né? E nós temos também frações onde a gente tem, por exemplo, 4/3. Aqui a gente também tem um numerador maior que o denominador. Então, nós temos, dando esses exemplos aqui, para a gente entender um pouco, que nem sempre a fração ela vai representar um valor menor que um inteiro. Aqui vai dar 0, alguma coisa, aqui vai dar um número inteiro, 2, exato, e aqui a gente vai ter também uma divisão que vai dar 1, alguma coisa. Então, nem sempre a fração representa apenas um valor decimal, tá? É importante a gente ter isso em mente. Dito isso, a gente vai agora para as operações, tá? Eu vou começar aqui com um exemplo envolvendo uma fração com denominadores, uma soma de frações com denominadores iguais para a gente ver. Então, o primeiro exemplo, eu vou pegar aqui para a gente 2/5 mais 1/5. Primeira coisa que a gente olha na fração, se a gente tem os denominadores iguais. Então, aqui, nós temos 2/5 e 1/5. O denominador das duas é 5. Por que é importante o denominador ser igual? Porque a gente está falando de representações que estão divididas da mesma forma. Então, aqui eu estou pegando duas partes de 5 e eu estou pegando uma parte de 5. Então, nós podemos fazer a soma sem nenhum problema. Então, o que a gente faz? Conserva o denominador, repete o denominador e faz a operação ali em cima. No caso, 2 mais 1 vai dar 3. Ah, Jaque, mas e se for uma subtração? Muda? Não muda. Vou usar o mesmo exemplo, só trocando o sinal do meio. Mesmo denominador, então a gente está falando da mesma divisão, certo? Então a gente repete o denominador e faz a subtração. 2 menos 1 vai dar 1, ok? Agora, a gente vai fazer exemplo quando a gente tem denominadores diferentes para a gente ver. Que agora a gente vai precisar fazer essa mudança do denominador. Terceiro exemplo, então, da nossa aula de hoje. Vou usar aqui o exemplo 2/5 mais meio. Aqui agora a gente já tem duas frações que elas têm os denominadores diferentes. Agora a gente não vai poder só repetir o denominador, porque eles são todos diferentes, né? E aí é onde entra o cálculo do MMC, onde a gente vai fazer o cálculo, deixa eu colocar aqui do ladinho que vai ficar mais fácil, o MMC, entre 5 e 2. O que é o MMC? Ele é o menor múltiplo comum entre esses dois valores aqui que a gente está fazendo. Se tivesse mais frações, era só a gente fazer também, colocar os denominadores ali ao lado também, tá? Como é que a gente vai fazer, então, esse cálculo do MMC? Eu vou dividir
esses números que eu tenho aqui do denominador por fatores primos. O que são fatores primos? São números que só dividem por 1 e por ele mesmo. E o meu objetivo é dividir esses valores até chegar em 1, porque aí eu vou ter depois eu vou multiplicar esses fatores e aí eu vou encontrar qual é o menor múltiplo entre eles, ou seja, qual que é o menor número que está na tabuada do 2 e do 5 ao mesmo tempo. Então, vamos começar aqui. A gente começa sempre dividindo pelos fatores menores, tá? Então, aqui a gente vai começar pelo 2. O 5 não dá uma divisão exata, lembrando que é só a divisão exata que a gente usa. Se não dá para repetir, se não dá para dividir, é só repetir. E o 2 dividido por 2 dá 1, certo? Agora, o 5 divide por 5 e aqui ficou 1. Os dois valores do denominador chegaram até 1, então fecha a conta. E aí a gente multiplica para saber qual vai ser esse resultado. 2 vezes 5 vai dar 10. Esse 10, ele vai ser o nosso denominador novo da nova fração. Essa fração, aqui eu vou colocar separado para explicar uma ideia muito importante para você. Aqui a gente está dividindo porque nós queremos saber de que forma que nós podemos reescrever essas frações para que elas possam ser somadas ou subtraídas, no caso aqui é uma soma, né? Elas tinham denominadores diferentes, então nós fizemos o MMC e encontramos o valor 10. O 10, ele representa o menor múltiplo comum entre elas, ou seja, a menor fração que eu consigo reescrever elas para que, sem mudar, né, a relação que existe entre o numerador e o denominador, vai ser com o denominador 10. Para eu encontrar o valor que vai ser aqui em cima, é só a gente fazer uma coisa muito simples. A gente vai dividir pelo denominador anterior e vai multiplicar pelo numerador. Então, eu costumo falar assim, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, eu vou fazer 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. E a mesma coisa eu vou fazer na outra. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Então, a gente vai ter aqui 4 e 5, os novos numeradores. Agora, nós temos aqui duas frações que têm o mesmo denominador. Então, a gente volta para o caso dos exemplos anteriores, onde a gente vai conservar o denominador e vai fazer 4 mais 5, que vai dar 9 décimos. Então, quer dizer que essas frações que a gente encontrou aqui, elas são frações que são equivalentes às primeiras. Só que a diferença é que as primeiras tinham denominadores diferentes. Nós transformamos em frações com o mesmo denominador para que a gente conseguisse fazer o nosso cálculo, certo? Então, tem denominador diferente? Faz o MMC para você conseguir fazer a operação. Muitas pessoas não fazem essa parte aqui. Eu fiz essa parte para ficar mais fácil o entendimento nesse momento, mas você pode pular direto para essa parte aqui final, colocar em uma fração só, já, e aí fazer a operação e já colocando o resultado 4 e 5 em uma única fração, tá bom? Não tem problema. Uma coisa importante que eu quero te dizer, uma dica, né? Aqui você viu que o 5 e o 2, no resultado aqui do nosso MMC, deu a multiplicação entre eles, né? 2 vezes 5 dá 10. Isso vai sempre acontecer quando a gente tiver números que são primos entre si, que a gente chama. Não existe nenhum número que divide o 2 e o 5 ao mesmo tempo que vai dar um valor exato, porque eles também são números primos, né? Então, a gente vai é só fazer a multiplicação desses valores. Agora, a gente vai fazer um último exemplo desse vídeo, onde você vai ver que vai dar a mesma coisa e a gente vai fazer primeiro sem fazer o MMC, para você aprender. Vamos apagar esse exemplo. Agora vamos fazer um último exemplo da aula. Certo. E o quarto exemplo vai ser 2/3 mais 1/4. Ah, olha só. O 3 e o 4 são denominadores diferentes, então não posso somar direto. Preciso fazer, então, o MMC. Só que eu já sei que o 3 e o 4 são números primos entre si. Não tem nenhum número que divide o 3 e o 4 ao mesmo tempo. Então, lá no MMC vai ser igual ao caso anterior.
vai poder só fazer a multiplicação desses dois, tá? Então, eu vou fazer aqui para você de uma forma mais simples. Já vai ser aqui o 3 vezes 4, 12. E aí, a gente já vai fazer o nosso cálculo, então. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3. E 3 vezes 1, 3. E aí, a gente vai ter 8 dozeavos mais 3 dozeavos. A gente vai ter, então, 11 dozeavos. Fazendo a verificação aqui do MMC, bastaria colocar os dois um do lado do outro e fazendo a divisão. O 3 e o 4, dá para a gente começar pelo 2. 4 dividido por 2 dá 2. Quando não divide, a gente só abaixa o número repetindo, tá? E divide por 2 ainda, vai dar 1. Abaixo 3. E agora divide por 3, que dá 1. Quando a gente vai fazer o fechamento aqui, ó, olha só, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 3, 12. Então, o MMC daria exatamente a multiplicação desses dois números, certo? Gostou da dica? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, espero que tenha compreendido esses exemplos. Deixa aqui nos comentários, né, as suas observações, se ficou alguma dúvida e quais são os conteúdos que você gostaria de aprender aqui. Se você gostou, curte e compartilha com alguém que também está precisando dessa dica. Obrigada, até a próxima!